o número de 507 cotas do fundo imobiliário de papel MXRF11. Quanto que ele me traz de rendimento? Essas cotas, qual foi o valor que eu investi? E hoje a gente vai analisar um pouco mais desse fundo imobiliário para ver, na minha opinião, vale a pena continuar tendo esse fundo na carteira ou não vale mais a pena? O MXRF11 é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas. A gente vai analisar os números desse fundo imobiliário e também o relatório desse fundo imobiliário para ver onde ele investe. A gente está seguro ou não está seguro tendo esse fundo imobiliário na carteira? Fala, investidores! Chegamos no número na carteira pública do canal de 507 cotas do fundo imobiliário MXRF11. Será que a gente chegou no Magic Number, que é o número mágico aonde o rendimento das cotas ele traz uma nova cota? O rendimento, você consegue comprar uma nova cota desse fundo imobiliário todos os meses? Esse é o Magic Number e a gente vai entender se a gente chegou nesse objetivo ou se a gente ainda não chegou. A gente tem um longo prazo ou a gente já alcançou esse objetivo. E eu vou trazer também algumas análises desse fundo imobiliário, alguns números e também vamos analisar o relatório desse fundo imobiliário e trazer para vocês quais os investimentos que esse fundo imobiliário tem na carteira. Onde ele investe, a gente vai descobrir tudo agora. Agora, sem enrolação, você sabe que aqui já é direto ao ponto, dinâmico e rápido. Eu vou pedir para você se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, então com um like você me ajuda. E deixa aqui nos comentários se você tem MXRF11 na carteira ou não tem. Hoje eu vou mostrar para vocês quais números você tem que analisar para que você não fique dependendo da minha opinião ou de qualquer vídeo do YouTube, para que você entenda se esse fundo imobiliário vale ou não a pena você analisar e o que você precisa analisar num relatório de um fundo imobiliário de papel. Então estamos aqui na nossa carteira pública do canal. Nossa variação aqui está em 6,76 negativos. E vamos ver aqui que a gente tem 507 cotas do fundo imobiliário MXRF11. Não está aparecendo para você nem o valor que eu investi, nem nada, mas eu vou mostrar para vocês certinho. Vamos entrar no site do Investidor 10. E aqui é a primeira página que você vai encontrar do Investidor 10. E aqui você coloca o ativo que você quer procurar. MXRF11. Bom, aqui a gente consegue ver que o número da cota atual é R$ 9,13. Dividendo yield dos últimos 12 meses, aqui é dividendo passado, de 12,54%. Um P/VP de 0,99%. Ele está custando mais barato que ele realmente vale. E o P/VP aqui importa muito num fundo imobiliário de papel. Por quê? Ele tem patrimônio, ele não tem imóveis. Então ele tem recurso e dívidas. Quando o valor está baixo, significa que ele está barato mesmo. Ele está barato pelo seu patrimônio. Porque se ele tem um patrimônio de 1 bilhão e a cota dele caiu e ele tem o mesmo recurso, o mesmo patrimônio de 1 bilhão, ele está valendo mais barato, concorda? Então, basicamente, em fundo de papel, o P/VP é o que é um número mais real, porque no fundo de tijolo você tem a valorização dos imóveis e muitas das vezes não é passado isso com recorrência porque eles analisam uma vez por ano. Agora, o fundo de papel, o patrimônio dele está ali, então a gente sabe realmente quanto que ele tem de patrimônio. Então, a liquidez média diária desse fundo imobiliário, 11,75 milhões, e ele caiu nos últimos 12 meses, 0,98%. Ele estava mais barato, porém teve uma recuperação aqui que a gente consegue ver. Chegou a 8,62, 8,52 e agora ele já está retomando o seu valor patrimonial. Se a gente tivesse investido R$ 1.000 em um ano, a gente teria R$ 987. Daniel, mas desvalorizou. Valorizou porque todos os fundos imobiliários, todo o setor imobiliário, ações, todos os investimentos de renda variável, desvalorizou, tá bom? Aqui a gente consegue ver o rendimento real dele, que é de 62,60% nos últimos 10 anos. Rentabilidade real porque desconta a inflação. Então, como eu falei para vocês, ele é um fundo de papel. A taxa de administração é de 0,90 ao ano. Vacância, não tem vacância porque ele não tem imóveis. O número de cotistas, mais de 1.270.000 cotistas. E o valor patrimonial dele, que realmente ele deveria custar, é de R$ 9,19. O último rendimento foi de 9 centavos. O valor patrimonial é de 4,02 bilhões. O Dividend Yield, ele paga desde 2016. O último dividendo foi, como eu falei para vocês, de 9 centavos. Ele vem diminuindo um pouco os seus dividendos aí. Agora a gente vai olhar. O Magic Number seria a quantidade de cotas, o valor da cota atual, dividido pelos seus dividendos. E a gente vai ter quantas cotas a gente precisa ter para a gente comprar outra cota aqui já no próximo mês. Então, a gente tem 507 cotas e aqui a gente tem um Magic Number de 101 cotas. Então aqui significa que a gente consegue comprar já, a gente consegue deduzir aqui que eu consigo comprar 5 cotas todos os meses. E agora a gente consegue ver o relatório, você consegue achar o relatório no site do Investidor 10 e outros sites também, você consegue puxar o relatório do fundo imobiliário. Aqui é onde
o gestor fala o que ele está vendo do fundo imobiliário, qual que é a projeção. Então aqui, destaque dos últimos meses, rendimento distribuído de 9 centavos, um dividend yield de 0,99 e um yield anualizado de 12,56%, rendendo 124,61% do CDI no período de um ano. O bom do MXRF11 é que ele não tem aquela taxa de performance, que além da taxa de administração, caso o fundo imobiliário performa mais do que o gestor prometeu, ele tem um rendimento a mais, uma taxa a mais. Então, o fundo imobiliário ele não tem, mas eu vou fazer um vídeo explicando certinho para vocês. E aqui é onde eu quero mostrar para vocês qual que é o estágio desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário confiável, lembrando que não é nenhum tipo de recomendação, mas aqui a gente analisando pura e friamente o relatório. Esse fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário muito diversificado. Por quê? Olha para você ver, nenhum CRI, nenhum empréstimo que ele tem é superior a 5% do seu patrimônio. Diferente disso, o maior CRI que ele tem na carteira é de 3,64%. É um CRI fixado em IPCA, que seria inflação, mais uma taxa de 8,98%. Então significa que além da inflação, se a inflação fosse 5% no ano, ele vai ter 5% mais uma taxa de 8,98%, que daria 13,98% de rendimento do empréstimo que ele fez. O volume aqui desse empréstimo é de 146 milhões e 180 mil reais. Aqui acredito que é esse valor, tá bom? Então 146 milhões aqui de rendimento. O restante tudo abaixo dessa porcentagem, 3,38%, e também as taxas vão variando, que você consegue ver no fundo imobiliário, no relatório do fundo. Bom, Daniel, e agora? Quanto que você tem de cotas? A gente já sabe, 507 cotas. Qual que é o valor médio que eu tenho cada cota do MXRF11? Qual que é a quantidade, qual que é o rendimento que eu tenho desse fundo imobiliário, baseado nas cotas que eu tenho, e quanto que eu investi? Eu vou te mostrar agora. Bom, então, o valor médio que eu tenho as cotas do fundo imobiliário, então, por exemplo, se eu comprei uma cota por 10, se eu comprei uma cota por 11, se eu comprei uma cota por 20, no total, quanto eu investi, dividido pela quantidade que eu tenho de cota, qual que é o valor médio de cada cota. Então, o valor médio de cada cota é de R$ 9,70, tá bom? Então, está acima do que está valendo o MXRF11. Porque teve uma época que o MXRF11 estava 10 e pouquinho, eu fui comprando, eu sempre compro, então, estou comprando agora quando o valor está baixo, mas estou sempre comprando, ainda não consegui chegar no valor patrimonial. Então, eu paguei mais caro pelo fundo imobiliário. O rendimento é de 9 centavos. A quantidade de cotas é de 507 cotas. Ah, Daniel, mas explica como você pagou mais caro. O que eu faço, pessoal? Eu pego a quantidade de dividendo que eu recebi desse fundo imobiliário, vejo qual que é o meu preço médio, quanto eu já recebi, eu coloco lá. E, para mim, é o seguinte. Então, se eu investir R$ 4.000, um exemplo, eu já recebi R$200 de dividendo, para mim, eu tenho essa cota investido R$3.800, que ele já me devolveu R$200. Então, eu pego R$3.800 e divido por 507 cotas, que vai dar muito abaixo dessa média aqui. A média ele se desconsidera o rendimento, mas eu não desconsidero. Eu pego o dividendo, que ele já me devolveu esse valor, eu reinvesti, então ele já me devolveu esse valor, e eu faço a diluição. Então, de 4.000, se eu recebi R$200 de dividendo, 3.800 dividido pelo 507, basicamente só para vocês entenderem, mas eu posso fazer um vídeo explicando certinho para vocês como eu faço as análises dos fundos imobiliários para ver quanto que realmente a cota está valendo para mim. É uma estratégia que eu uso, é minha estratégia. Você pode falar, Daniel, tá errado ou tá certo, é a minha estratégia, tá bom, pessoal? Rendimento, quanto que ele me rende? R$ 45,63 no último mês. Essas cotas me rendeu esse valor. Quanto que eu precisei investir? Eu precisei investir R$ 4.917,90. Daniel, agora você não falou se o fundo imobiliário é um bom fundo imobiliário. Na minha opinião, sim, é um excelente fundo imobiliário, e não somente na minha opinião, na opinião de 1.200.000 e poucos investidores que investem lá. Lógico que tem muitos investidores que compram só porque muita gente fala desse fundo imobiliário, é o fundo imobiliário que dá mais engajamento, mas não foi esse o motivo do vídeo. O motivo do vídeo foi que eu cheguei em mais de 500 cotas, que era um objetivo que eu tinha, então estou trazendo para vocês qual que é o rendimento. Cheguei no Magic Number por 5 vezes. Por esse motivo, eu trouxe o vídeo. Mas fundo imobiliário é muito comentado pelos produtores de conteúdo, porque ele gera muito engajamento. Muita gente procura sobre o MXRF11, porque ele é um fundo imobiliário base 10, abaixo de R$10, então a porta de entrada dele é muito baixa. Muita gente compra esse fundo imobiliário sem saber o porquê está comprando, sem saber do que é esse fundo imobiliário, nem sabe aonde investe, nem sabe o que tem ali de empréstimo.
não sabe qual que é o risco, mas muita gente investe pelo valor dele acessível, pelo valor de entrada bem baixo. Pessoal, então, na minha opinião, realmente vale levar esse fundo por uma análise mais detalhada e ver se vai de encontro com a sua estratégia, é o que eu sempre falo. Tem que ir de encontro com a sua estratégia. Baseado nisso, na minha opinião, sim, vale a pena você levar esse fundo imobiliário para uma análise mais detalhada. Esse fundo imobiliário me paga R$ 45,63 no último mês e vai continuar me pagando muito mais, porque eu já vou comprar mais cotas desse fundo imobiliário. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo bem direto, bem dinâmico. Deixa nos comentários aqui se você tem o MXRF11 na carteira ou se você não tem e se você está pretendendo começar a investir nesse fundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.